aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Práticas Ginásticas. Então, iniciamos oficialmente hoje este novo projeto de trazer maiores conhecimentos sobre ginástica para esse canal. Então, maiores informações sobre treinamento, sobre rotina, sobre competições de ginástica, como as modalidades ginásticas são organizadas e muito mais. E nada mais correto do que começar pelo começo. O vídeo de hoje vai falar um pouco sobre as modalidades ginásticas oficiais que são organizadas pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG. A FIG é a entidade responsável por organizar a ginástica internacionalmente. É uma das entidades mais respeitadas e privilegiadas do mundo e uma das que tem maior força política. Muito provavelmente por ter sido a primeira federação esportiva olímpica a ser fundada no mundo. A FIG foi fundada em 1881 e na época em que ela foi fundada por Nicolas Couperus, participavam apenas alguns países da Europa. Por isso, a Federação Internacional de Ginástica tinha um nome diferente no início. Se chamava Federação Europeia de Ginástica, FEG. A FEG foi se tornar FIG apenas em 1921. A ginástica está presente nos Jogos Olímpicos da Era Moderna desde sua primeira edição em 1896. Entretanto, naquela época, a FIG ainda não participava como entidade oficial. Mas, na época, já participavam ginastas e já havia competições de ginástica. Nas 3 primeiras edições de Jogos Olímpicos, a FIG não participou oficialmente. Apenas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, é que a FIG participa oficialmente como entidade internacional. O fundador da FIG, Nicolas Couperus, ele tinha uma visão da ginástica como uma prática boa para a saúde e, sobretudo, sem fins competitivos. Então a FIG ela foi fundada com o objetivo de promover uma modalidade, promover uma prática sem objetivos competitivos e que fosse boa para o corpo e para a mente, acima de tudo. Entretanto, essa visão não competitiva foi compartilhada por poucas associações e aos poucos as ginásticas competitivas foram tomando espaço na FIG. Entretanto, essa visão de ginástica boa para a saúde, como uma prática sem fins competitivos, ainda está presente. A FIG atualmente tem 146 federações nacionais filiadas a ela e a sua sede é na Suíça. A federação é responsável por gerenciar, organizar e regulamentar 8 modalidades, sendo elas 7 modalidades ginásticas mais o parkour. O parkour é a modalidade mais recente a entrar na FIG. Entrou no começo de 2017. Não tenho muitos conhecimentos sobre o parkour para trazer para vocês e também não é esse o objetivo, mas caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre a história do parkour e como ele entrou na Federação Internacional de Ginástica, vai ter um link aqui na descrição do site da FIG, ao qual tem todas essas informações. Então vamos agora apresentar as 7 modalidades ginásticas oficiais da FIG. Ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica de trampolim e ginástica para todos, a GPT. Ué, mas você não falou que eram 7 modalidades ginásticas? Sim, a FIG divide a ginástica artística em ginástica artística feminina e ginástica artística masculina. A ginástica artística é uma modalidade grande, ao qual tem algumas peculiaridades, mas tem muitas coisas diferentes, entre elas os aparelhos. E outro detalhe ao qual a ginástica artística é diferente das outras modalidades ginásticas é que ela tem um código de pontuação específico para cada. Um código específico para o feminino e um código específico para o masculino. Mas fundamentos da ginástica artística são iguais para feminino e masculino, só que eles vão caminhando diferentemente na exploração de aparelhos e outras questões que são mais específicas para mulheres e mais específicas para homens. Destas 7 modalidades ginásticas presentes na FIG, 6 delas são competitivas e apenas uma tem característica não competitiva, entre aspas. A ginástica para todos é a única modalidade ao qual não tem como fim a competição. E por que o entre aspas? Porque recentemente surgiu um evento de ginástica para todos que se chama World Gym for Life. O World Gym for Life, ele tem uma característica competitiva, só que, claro, ele não é nem um pouco parecido
com o sistema competitivo das outras modalidades, ele tem um sistema competitivo próprio, mas a ginástica para todos, a sua vertente principal é a não competição e sim a demonstração coreográfica. E quando essas modalidades surgiram na FIG? Vamos em ordem cronológica, da primeira que foi inserida na FIG até a mais atual. Ginástica para todos. Bom, a ginástica para todos aparentemente está na FIG desde a sua formação, desde o seu surgimento. Por quê? Justamente por ela cumprir com os objetivos que foram fundados a FIG, a de não competição. Não existe uma data específica ao qual fala que a ginástica para todos foi inserida na FIG em tal ano. No site da FIG não tem essa informação, mas aparentemente a questão da prática ginástica sem uma característica competitiva está presente desde o começo. Então pode ser que a GPT tenha vindo justamente dessa vertente não competitiva e tenha evoluído até o que ela é hoje. Ginástica artística é a modalidade competitiva mais antiga da FIG. A ginástica competitiva foi ganhando espaço na FIG, apesar de este não ter sido o objetivo inicial da federação. A ginástica artística está presente na Federação Internacional de Ginástica desde o começo do século XX. No ano de 1903, teve uma primeira competição ao qual participaram alguns países e que atualmente essa é considerada como a primeira edição do Campeonato Mundial de Ginástica. A ginástica olímpica foi tomando espaço até que foi oficializada na FIG. Então, desde a primeira década do século XX, a ginástica olímpica está presente dentro da Federação Internacional de Ginástica. Ginástica rítmica. Então, agora vamos dar um salto do começo do século XX para a segunda metade do século XX. A ginástica rítmica foi a segunda modalidade de ginástica competitiva a ser oficializada na FIG. Ela entrou em 1963. Então ainda estão faltando 3 modalidades ginásticas competitivas. Essas 3 entraram na última década do século XX. E elas entraram oficialmente na FIG pertinho uma da outra. Então na segunda metade da década de 90, mais precisamente em 1996, entra oficialmente na FIG a ginástica aeróbica. 2 anos depois, em 1998, entra a ginástica acrobática oficializada na FIG. E, por fim, a última modalidade ginástica a ser oficializada na FIG foi a ginástica de trampolim, a qual entrou em 1999. Então, uma cronologia oficial das modalidades ginásticas, isso foi a entrada na FIG. Ginástica para todos, que aparentemente está desde o começo. Ginástica artística ou olímpica, que entrou na primeira década do século XX. Ginástica rítmica, que entrou em 1963. Ginástica aeróbica, que entra em 1996, ginástica acrobática em 1998 e a ginástica de trampolim em 1999. Para falar mais sobre as modalidades ginásticas, sobre características mais específicas, contextos históricos mais aprofundados, seria necessário fazer um vídeo específico sobre cada modalidade ginástica. Quer saber mais sobre as modalidades ginásticas? Deixe aqui nos comentários para que eu saiba que vocês têm interesse e para que eu faça um vídeo específico sobre cada modalidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe um pequeno resumo sobre a FIG e sobre as suas modalidades que estão presentes. Quaisquer dúvidas, perguntas, sugestões, deixa aqui nos comentários também. Também pode me acompanhar nas minhas redes sociais, que estão na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre a ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais e somos todos ginastas!